Bem-vindos! Começa agora o podcast InovaLab Polícia Federal. Eu sou Eduardo Oliveira, jornalista. Vou conversar agora sobre o tema de inovação e tecnologia dentro da segurança pública. Eu tenho aqui um convidado, o prazer em receber Cristiano Cunha, ele é perito. A gente vai dividir em duas partes. A primeira ele vai falar sobre crédito de carbono e sustentabilidade. Cristiano, obrigado por ter aceito o convite. Falar um pouco como foi o tema abordado nesse primeiro painel. Nesse primeiro painel, a abordagem foi justamente voltada para como o Programa Brasil Mais pode apoiar as instituições em relação ao crédito de carbono e a parte de sustentabilidade, na conformidade da sustentabilidade. Então, assim, a gente tem dentro do Programa Brasil Mais diversos produtos, serviços e plataformas disponíveis para muitos usuários. Muitos desses usuários atuam justamente nesses dois segmentos, tanto da sustentabilidade, na conformidade socioambiental, quanto na parte do mercado de carbono. E a ideia é que a gente consiga, no Programa Brasil Mais, apoiá-los, entregando ferramentas específicas para que eles possam atuar melhor nesses dois segmentos. Falar um pouco o que é o módulo ESG. O módulo ESG no Brasil Mais, então a sigla ESG significa Ambiental, Social e Governança, é uma tradução, né, da sustentabilidade de uma forma mais global. E dentro do Brasil Mais, a gente criou esse módulo ESG justamente para trabalhar com produtos que tenham essa vocação. Então, um dos produtos que nós já temos na plataforma do Brasil Mais hoje e que já está disponível é o relatório de conformidade socioambiental. Esse relatório ele foi elaborado a partir de tudo aquilo que o Brasil Mais possui de informação, diversos cruzamentos de bases de dados públicas, e esse relatório tem conformidade com o Manual do Crédito Rural. Então, hoje, por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, um proprietário rural consegue consultar perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso a conformidade da sua propriedade, para que ele possa ter acesso ao crédito rural. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque se o produtor rural percebe que ele tem alguma não conformidade, ele pode buscar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ou buscar outro órgão do estado dele para regularizar a situação. Ele não precisa ir a um banco ou um financiador do crédito rural para descobrir que ele não pode ter acesso. E da mesma forma, você consegue com que os órgãos estaduais e federais tenham acesso a um relatório que entrega a informação para eles de que aquela propriedade pode ou não pode ter acesso ao crédito. Então você evita a ocorrência de uma determinada fraude ou evita um acesso indevido a um crédito que é público, de recurso público. Ao mesmo tempo, você entrega e torna mais transparente para o cidadão a conformidade ou não da propriedade dele. E essa propriedade dentro desse módulo que a gente foi citado na pergunta, ela pode ser, vamos dizer assim, criminalizada dentro da polícia ou não? Por alguma atuação irregular? Não, nesse módulo, na parte do módulo SG, o foco não é, não de início, a repressão por não conformidade. O módulo SG ele visa facilitar e fazer com que os processos das instituições funcionem de uma forma mais ágil, mais transparente. É ajudar as instituições que participam do programa nesse momento em que ela precisa de um relatório de conformidade para poder dar seguimento ou não a um processo. E também entregar ao cidadão também alguma informação a respeito da situação dele. Muitas vezes a negativa por uma seguradora ou um financiador, ela vem sem causa. Ele simplesmente nega o acesso ao crédito. Ele não informa por quê. E fica difícil para o cidadão descobrir por que ele não está tendo acesso. Então, esse relatório também auxilia nesse sentido. Quando você tem a promoção, colaboração e democratizar o acesso à informação para centenas de órgãos e instituições públicas, a Rede Mais necessita estar constantemente inovando para fazer as demandas. Esse evento, como que a gente está acompanhando hoje, gera insights? Sim, um evento como esse, em que você tem diversas pessoas que criaram produtos ou inovaram em vários aspectos, sempre vai gerar novos insights para a gente daquilo que a gente poderia melhorar no nosso Brasil Mais e na entrega para a sociedade e também para as instituições. Então, acho muito positivo, uma forma de troca de experiências também. Eu acredito que a gente tenha na nossa apresentação colaborado com os outros inovadores que a gente tem aqui na Polícia Federal, mas é muito bom ver a instituição como uma instituição que está investindo nessa parte de inovação e que busca e almeja, né, um ambiente
criativo e inovador. Então, acho que isso é muito positivo. Você pode dar algum exemplo dessas inovações? Há várias inovações que eu vi aqui, né, que foram apresentadas, né? A gente tem, por exemplo, inovações que acontecem de forma simples, como uma planilha diferente que alguém criou e isso modernizou absurdamente um processo de gestão de contratos. E a gente tem gestão de contratos no Brasil Mais. São contratos difíceis de serem gerenciados, porque são contratos de volume muito alto de recurso e com produtos e entregas tecnológicas. Então, é um esforço muito grande da minha equipe para fazer gestão desses contratos. E talvez seja um momento da gente pensar em alguma inovação nesse sentido. Então, acho que isso desperta a gente, né, nesse aspecto, né? Agora a gente vai entrar na segunda parte, quando ele traz os cases de inovação. E você podia falar um pouquinho como que situa o Brasil Mais enquanto projeto de inovação? O Brasil Mais, ele começou num ambiente propício. Eu acho que isso é importante de ficar destacado. É uma coisa que eu coloquei, inclusive, na minha apresentação. Você precisa de um ambiente favorável à inovação. E esse ambiente favorável não é apenas uma decisão de um gestor ou decisão de uma única pessoa. É importante que todo aquele ambiente esteja favorável para que a inovação realmente aconteça. A gente tem inovação de vários tipos, de várias ordens, mas uma inovação do tamanho do Brasil Mais precisa de um ambiente muito favorável. É muito mais fácil você interromper uma inovação do tamanho do Brasil Mais do que você fazer com que a inovação aconteça. A inércia da inovação, ela é muito grande. Então, o Brasil Mais, ele teve esse ambiente favorável, ele foi moldado em conversa com dezenas de instituições públicas brasileiras. Ele foi pensado para ser um sistema que possa ser utilizado por qualquer servidor público, em qualquer lugar do Brasil, porque essa é que é a ideia. A gente está aqui em Brasília, numa instituição central, numa instituição federal, que tem recurso, apesar de todas as questões orçamentárias que todas as instituições estão passando, mas você tem recurso, você tem como investir em alguma coisa. Você tem como contratar um sistema de monitoramento, você tem como comprar alguma coisa que você precisa. Quando a gente vai descendo nessa escala, vai para o estado, vai para o município, principalmente quando você vai para as regiões que são mais carentes do nosso país, não é essa a realidade. A realidade lá é, ou eu pago a merenda escolar, ou eu vou comprar esse equipamento para colocar aqui para fazer essa atividade. Então, é muito complicado. Então, você imaginar que um município no interior do nosso país, da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, conseguiria contratar um sistema desse de monitoramento satelital é totalmente utópico. Então, se você não tiver uma forma para democratizar isso, de entregar isso para eles de forma simples, que eles consigam utilizar, é muito mais difícil para eles usarem do que nós. Qual que é a importância, na sua avaliação, de ter uma segurança jurídica para propiciar inovações no setor público? Esse também foi um tópico que eu abordei na minha apresentação. Esse ambiente favorável para a inovação, ele exige também uma segurança jurídica da equipe. A equipe precisa ter confiança de que aquilo que eles estão fazendo não vai gerar repercussão para eles depois, na esfera jurídico-administrativa, né, uma exposição muito grande a risco. A nossa legislação ela não trata muito bem o risco dentro da esfera administrativa, dentro do governo. Os riscos, eles, quando assumidos pelo gestor público ou pelo técnico, no momento em que ele escreve um projeto, ou do gestor na hora que ele encaminha um projeto, aprova ou faz um pagamento, os riscos que ele assume ali, ele arca com todos esses riscos depois. Então, é bem complexo. Lógico que a gente tem uma assessoria jurídica para verificar a conformidade da contratação em relação à legislação, mas não é só isso, né? Tem toda uma exposição que você acaba tendo. E é importante que dentro da equipe você tenha também essas pessoas que consigam dar essa segurança, né, para os membros da equipe ali em relação à parte jurídica, explicando para eles quais são os riscos e como cada um desses riscos que existem estão sendo contornados, estão sendo mitigados, porque isso vai dando segurança para eles. Eles olham e falam, não, tá, então tem esse problema aqui, ele pode ocorrer, tá, mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, aquilo.
Então, esse mapeamento de risco, ele não pode ser só uma coisa proforme. Muitas instituições e muitos processos, o mapeamento de risco é muito proforme, é praticamente um copia e cola de um monte de riscos que já estão pré-definidos. E aí o técnico, o gestor ficam expostos a vários riscos que sequer foram levantados. Então é importante ter esse trabalho, ele demora, o Brasil Mais demorou mais de um ano para sair do papel. Então é necessário, se você quer ter um grande projeto de inovação que realmente vai alcançar toda essa população que hoje a gente alcança, né? Todos esses servidores públicos, em mais de 100 mil. Agradecer ao Cristiano Cunha, ele é perito criminal federal aqui dentro do podcast Inova Lab Polícia Federal.